Oi, gente. Hoje eu tô trazendo duas indicações de livro para a gente pensar um pouco sobre como que se sente uma pessoa em depressão. Até para ajudar alguns familiares ou amigos a se colocar um pouquinho na pele e entender o que se passa, como que a outra pessoa se sente, tá? Então, são dois autores que eu vou trazer. Um é uma biografia, que é a biografia da Virginia Woolf, que é uma escritora inglesa. A Virginia nasceu em 1882. O Kafka, Franz Kafka, ele nasceu em 1883, então os dois são da mesma época. Eles cresceram, viraram adultos e começaram a escrever na virada do século XIX para o século XX. Então, além deles terem isso em comum, o Kafka era judeu e a Virginia Woolf se casou com um judeu. Isso faz com que eles sintam duplamente, né, aqueles ares do final do século XIX, início do século XX, toda a perseguição, todo o preconceito, né, a perseguição contra os judeus, e que culminou na guerra. A Virgínia, ela chegou a vivenciar alguns, né, desses dias de Segunda Guerra Mundial. O Kafka não, porque ele morreu antes de tuberculose, mas os dois, a gente percebe que tiveram muitas angústias em relação a estarem vivendo naquela época, né? Sofreram muito por estarem vivendo aqueles dias especificamente, né? Aquele período histórico que os afetou diretamente. Mas vamos lá, o que eu queria chamar a atenção na obra dessa autora, da Nadia Fusini, é que ela faz uma biografia da Virginia Woolf, mostrando e apresentando a luta dela, da Virginia, com uma doença que ela tinha, que era o transtorno bipolar. Para quem não sabe, a bipolaridade, né, é um transtorno que ele é biológico. A grande parte das pessoas que têm são por motivos genéticos, né, herdados geneticamente, e muitas das vezes é uma disfunção química do cérebro que precisa ter remédio, medicação para equilibrar essa química do cérebro, que são os estabilizantes de humor. E se caracteriza, né, esse transtorno por crises de depressão, e também pode ser que apareça algumas crises que a gente chama de euforia, de mania, mas são aquela agitação, né, a perda de sono. São vários, em cada pessoa se manifesta de uma maneira. Então pode ser uma compulsão, uma resposta exagerada, desproporcional para uma situação. Pode ser irritabilidade, né? E do outro lado, a depressão naquele sentido de falta de vontade, de desejo, de perde o interesse por fazer as coisas. E são cíclicos, né? Duram semanas ou meses. Então, quem faz o diagnóstico é um médico, é um psiquiatra. Existe também o acompanhamento terapêutico, né? A psicoterapia. Mas a parte de rede familiar, de apoio também é muito importante. São pessoas que também perdem muito apetite, perde peso ou engorda, então a questão da alimentação também é importante. É um transtorno muito complexo e que, para ser controlado ou administrado, né, precisa assim, de um grande esforço das pessoas que têm e também dos familiares, porque não é fácil para o familiar também. Eu costumo dizer que não basta ter o amor, às vezes tem o amor, mas precisa ter conhecimento também sobre aquilo. E nessa biografia da Virgínia, a autora, a Nádia, vai chamar a atenção para a importância que teve o papel do marido, do esposo dela, que foi um grande parceiro de vida dela, que ajudou muito nesse enfrentamento da doença, e também da escrita, o papel que a escrita teve na vida dela para elaborar essas angústias, para lidar com tudo isso. A escrita, os momentos que ela estava escrevendo, tanto nos diários quanto nos romances que ela escrevia, os ensaios, era um momento em que ela estava assim, a gente percebe que ela estava vivendo, era como se ela respirasse, escapasse um pouco desse caos que era a mente dela.
E ela foi uma grande escritora, teve uma mente muito produtiva, foi uma grande profissional, uma mulher à frente do tempo dela, e o marido o apoiou em todo momento, percebendo que que a escrita fazia muito bem a ela, abriu uma editora também junto com ela e ampliou essa possibilidade dela trabalhar com a escrita, que era algo que fazia bem a ela. Então é uma biografia muito bonita, que eu recomendo. Por outro lado, o livro A Metamorfose, de Kafka, é uma novela. Ele não chega a ser um romance por causa do tamanho, tá? Então, como ele é curtinho, é uma novela, onde o personagem principal, que é o Gregor, ele amanhece um dia e quando ele acorda, ele está transformado num grande inseto, numa barata gigante. E o Kafka, ele também tem publicado os diários dele e também um livro chamado Carta ao Pai. Então, com essas outras obras, a gente percebe o quê? Que ele tinha muita dificuldade com o pai, ele não se dava bem com o pai dentro de casa. Ele escreve nos diários dele que ele se sentia como um inseto. Então, a gente juntando tudo isso, a gente entende no livro A Metamorfose que ele chama atenção para essas pessoas que podem estar se sentindo assim, como um inseto dentro da própria casa. Então é uma história que fala sobre exclusão, porque quando ele acorda, porque ele tinha uma vida normal, né? Antes desse dia que ele acorda um inseto. Então ele trabalhava, ele ajudava muito em casa, então ele era muito querido. E um belo dia, quando ele acorda com esse problema, ele para de trabalhar e ele vai se afastando, se isolando no quarto dele, porque ele perde a comunicação com a família. A família não quer chegar perto, não quer aproximação, fica assustada com esse desconhecido e ele vai se isolando dentro do quarto. E aí a gente pode pensar, né, assim, pegando tanto pela parte do Kafka, de como ele vivia naquela época, né, e se sentia assim, excluído por conta da questão social, do que estava acontecendo, embora ele não tenha chegado a viver a Segunda Guerra Mundial, mas ele pegou todo aquela atmosfera de perseguição dos judeus, aqueles ventos históricos que estavam ali preparando o ambiente da Segunda Guerra. E também a gente pode imaginar esse personagem que acorda um dia assim, totalmente, que a vida dele muda completamente de um dia para o outro, como uma pessoa que recebe um diagnóstico, por exemplo, né? Pode ser do transtorno bipolar, ou enfim, qualquer outro. Ou tem a sua primeira crise de depressão, trabalhava, né, contribuía em casa e até que um dia não sabe explicar porquê, vem uma crise de depressão e essa pessoa precisa se afastar do trabalho, e aí cai o rendimento, e a família vai passando o tempo, vai olhando para ele com pensamentos equivocados. Então é como uma pessoa se sente ao não conseguir mais ser produtiva. E é interessante que o personagem, ele fala, a gente vai acompanhando os pensamentos dele, né? Tudo que ele tinha vontade de fazer pela irmã, como ele gostava da irmã, tudo que ele queria falar para a irmã, mas que ele não conseguiu fazer por causa disso, né? Porque ele acordou e agora é uma barata, um inseto gigante. Então a gente pode pensar em outros momentos da vida que a gente pode se sentir assim, como uma pessoa que perde o emprego, né? Trabalhava, tinha lá o seu salário e de repente agora já está há 1 ano desempregado. A relação da família com essa pessoa vai mudando, vai olhando de forma diferente para a pessoa que está 1 ano desempregado. Então, assim, dá pra gente encaixar esse personagem Gregor em várias situações de exclusão, de quem se sente excluído dentro da sua própria casa. Então o livro, ele é uma ponte também para a gente trabalhar mais essa empatia, ou com familiares, ou para puxar uma conversa, né, sobre algum problema que está acontecendo. É uma ponte para a gente se sentir na pele do outro, para a gente tentar imaginar um pouco como é para uma pessoa que não tinha um problema e de repente agora ela tem esse problema e como que ela se sente com isso que ela está passando. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem digitar aqui embaixo, eu estou à disposição de vocês. Até a próxima!